Bom, pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, mais essa noite de grupo de estudos. Hoje um grupo de estudo muito especial. Teremos aqui a honra de termos o Dr. Cássio Antônio da Silva Tenani. Então, primeiramente, eu vou agradecer ao presidente dessa subseção, Dr. Marcelo Henrique, por toda o apoio incondicional que tem dado às comissões desenvolver suas atividades e, muito mais que isso, estando sempre junto e à frente na luta dos interesses da advocacia nesses tempos tão conturbados em que vivemos. E hoje, devido à importância e relevância do tema, teremos a participação especial de duas importantes comissões da OAB de São José do Rio Preto, sendo a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão da Jovem Advocacia. E eu aproveito aqui para cumprimentar e agradecer por todo o apoio pela realização do evento aos coordenadores Dr. Francisco Eudes Alves e a doutora Isabela Fantasia da Silva Rejai. Então, desde já, eu agradeço muito por terem aceitado participar desse evento e pelo grande esforço aí no apoio, na divulgação. Vou também aproveitar para agradecer os funcionários da OAB na pessoa do Luque, que hoje está aqui dando um suporte para a gente. E, primeiramente, então, para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao nosso presidente, Dr. Marcelo Henrique. Bom, meus amigos, doutor Davi Quintiliano, coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Isabela Fantasia, coordenadora da nossa comissão da Jovem Advocacia, doutora Isabela, que nos honra com o seu trabalho, a sua dedicação para com os novos advogados e advogadas. Quero cumprimentar também o doutor Francisco Eudes Alves, meu amigo de velha data, e que coordena com maestria essa comissão de direitos humanos, que é tão importante, inclusive prevista na nossa legislação de classe. E eu quero cumprimentar o Dr. Cássio Tenani. O Dr. Cássio Tenani é um colega que nos ensina muito. E quando eu ouço, quando estamos juntos, eu saio melhor, porque eu aprendo com o vasto conhecimento que ele tem. E isso eu falo de coração e digo isso com maior admiração. E quero cumprimentar todos os advogados e advogadas que estão aqui conosco nesse início de noite, nesse momento ainda de muitas dificuldades em razão da pandemia, mas que apoiam e prestigiam e nos dá a honra de estarmos juntos ainda pela nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São José do Rio Preto. Muito obrigado a todos e que tenhamos uma ótima atividade. Com a palavra, doutor Davi. Obrigado, presidente. Então, eu vou apresentar aqui o nosso palestrante da noite, o Dr. Cássio Antônio da Silva Tenani, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Rio Preto, advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especializando em inovação, empreendedorismo e tecnologia pela ESA de Minas Gerais. Tem vasta atuação como professor, sindicalista, ativista político e advogado de várias entidades sindicais. Dr. Cássio Antônio da Silva Tenani, além de tudo, é um grande amigo, uma pessoa iluminada, a quem eu tenho muito carinho e que nos honra muito aqui na noite de hoje para dividir seu vasto conhecimento com a gente. Dr. Cássio, fique à vontade, a palavra do doutor. Ok, eu quero agradecer a presença de todos, as palavras que foram deferidas. A gente faz aquilo que a vida permite. Desde o início, como transmissão de conhecimento, eu acho que passa a ser a coisa mais importante da vida. São 30 anos de atividade como docente, dos quais formando jovens na idade de 14 a 21 anos. Isso passou na minha vida como uma forma de observar que sempre vale mais o conhecimento do que qualquer titulação, do que qualquer outro tipo de situações que se apresentam para a vida. Você é aquilo que você produz, você é aquilo que você tem. Você é aquilo que você construiu. E é essa situação que eu faço e trago hoje aqui para vocês. Eu vou fazer uma exposição de um tema que é um tema
muito mais provocativo do que praticamente como definição. Porque, na realidade, a hora que nós começarmos a observar o tema, vai abrir um leque de inúmeras oportunidades para discussões infinitas a respeito de diversas situações fáticas que estamos vivendo. Para isso, eu vou pedir encarecidamente que vocês, durante alguns instantes, observem 3 slides iniciais em que eles praticamente pautarão toda a estrutura que nós teremos nas discussões posteriores para o tema que nós chamamos. Com licença de vocês, eu vou fazer a transmissão desses 3 slides e, ao término deles, eu vou pedir ao Luke para dar uma paralisada na transmissão, e eu até o faço por aqui, para que a gente consiga, pelo menos, introduzir algumas coisas a respeito do hibridismo. Mas é interessantíssimo essa posição dos 3 primeiros slides. No universo de 10 milhões de anos de existência da Terra, o ser humano tem 300 mil anos, desde a sua origem. Desses 300 mil anos, 80 mil anos tem a China, com relação à estrutura de início de desenvolvimento. O Homo sapiens, na América Oriental, tem 300 mil e na China 80 mil. Nós temos um desenvolvimento dentro da estrutura da tecnologia de 10 anos, 15 anos no máximo. Toda essa tecnologia, ela está pautada na existência de algumas circunstâncias que podem ser nefastas e nos colocar dentro de algumas situações que são situações bastante complexas. Há o que nós chamamos de tempestades solares, que são emissões de massa do Sol, e elas atingem diuturnamente a estrutura da Terra. Um dos efeitos que pouca gente conhece talvez seja a estrutura da estrutura da aurora boreal. É importante observar que a gente tem um sistema que é um sistema de proteção e automaticamente a gente rebate todo tipo de estrutura que vem desse magnetismo. Mas já desde alguns anos, principalmente já na década de 1859, começou a aparecer alguns distúrbios, que são distúrbios que envolvem a estrutura de alteração das esferas que nós temos de tecnologia em função dessa irradiação solar.
Em 2012, o Canadá ficou praticamente uma semana sem nenhuma atividade elétrica em função dessa circunstância. A pergunta que se tem e que se começa dentro desses parâmetros é: e se nós não tivéssemos a tecnologia? Como seríamos? O vídeo está em inglês, mas é bastante intuitivo. Com licença, tá? today's world, technology rules. Driven by an endlessly progressive industry, we cannot deny that our consumerist tendencies have changed the way we live our lives. It is time to pry our eyes away and take a break from feverishly texting on our cell phones, flipping through channels and tweeting to ask if it is possible to live a life without technology. Are we, in fact, overly reliant on technology as many people claim? You wake up. Hey, come on. You greet your loved ones. You grab the morning paper. And although it seems like any ordinary day, it isn't. For one extraordinary reason. You might be able to hear me right now. I am not sure of that, but we're not having any lights in here. Power's been knocked out. I believe we're on generator power at this time.
Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que é importante que a gente tenha consciência é que nós somos muito pequenos dentro da estrutura do universo e qualquer abalo dentro das questões que envolvem o campo de energia e campo de radiação nos conduz para praticamente uma instabilidade muito acentuada. Hoje nós somos tecnologia, nós somos inteirados, nós somos intrinsecados com essa questão. E se ela não existir? E se ela deixar efetivamente de acontecer? Quem somos? O que somos? O que sabemos? Como reagimos? Eu acho que essa transferência da estrutura intelectual, da estrutura da sabedoria, para buscas de Google, para buscas de estrutura de mídia, para busca de estruturas de fato, afeta inclusive a estrutura de vida das pessoas. A forma de se relacionar, a forma de se intrinsecar, a forma de estar presente no dia a dia da vida do conhecimento. Esses 3 slides mostram uma estrutura muito interessante. O primeiro deles aponta que a tecnologia sempre vai ser mais rápida, a tecnologia sempre vai estar à frente de qualquer situação que o ser humano possa captar. E o que é que nós estamos fazendo para tentar fazer com que essa tecnologia passe a ser intrínseca? Realidades aumentadas, realidades ampliadas, implantes cerebrais com o Elon Musk nesse exato momento para poder fazer intersecção entre estruturas de tecnologia e cérebro, consultas direto, interagindo com a estrutura e esquecendo talvez de uma parte muito importante, que é a parte do eu, do ser humano, da capacidade pessoal. A segunda situação que se apresenta é a retomada daquilo que nós vimos no último vídeo, de como a vida efetivamente era há cerca de 15, 20 anos atrás. Não precisa ir muito longe, não. Meu primeiro computador eu tive em 1990, para fazer provas, para realizar provas para os alunos, e a única coisa que o computador servia para mim era para digitar, era para poder reproduzir, é ter uma impressora que passava a noite inteira imprimindo provas para poder levar para o dia seguinte para que os alunos fizessem a prova, porque a escola não tinha sequer uma máquina de xerox. Era giz, era voz, era interação, eram pessoas. Hoje nós estamos numa fase de 5 anos para cá, em que praticamente tudo que nós temos está no nosso celular. Nós não dormimos sem o celular, nós não distanciamos do celular, nós não temos a possibilidade de afastá-lo de nós, até porque todas as interações são feitas por eles, todos os nossos contatos são feitos por ele. Essa simbiose, essa estrutura que envolve a questão do on e do off, nós já perdemos. Nós já não dormimos porque o som do telefone nos chama para alguma situação. É obrigatório que ele esteja presente, senão você acaba não dormindo. É importante que você tenha em mente que esse processo é um processo de transformação que vem numa velocidade altíssima e sempre causa uma sensação, que é a sensação de que nós nunca produzimos. Nós temos um trabalho, lotamos a nossa vida de trabalho, fazemos 50 reuniões por dia, fazemos pesquisa, interagimos no Brasil inteiro com relação a estruturas de processo, às vezes esquecemos da família, porque isso acaba misturando a estrutura na hora do almoço, com o celular na mão, com o computador do lado. Nós somos nós somos todos, e nós esquecemos de nós. E essa situação causa um constrangimento mental, uma estrutura de desgaste emocional, um estresse que leva a um conjunto de situações bastante esdrúxulas, que é a perda da identidade pessoal, a perda daquilo que é o seu ser, que é a sua tábua de valores. Isso tudo em função da tecnologia. Ah, ela é ruim, você está fazendo uma propaganda negativa do fato. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela tem uma velocidade maior que a nossa. E que a gente começa a querer aprender a usar essa tecnologia de tal forma que ela não nos cause angústia, que ela não nos cause esse tipo de transtorno. Essa realidade misturada, essa realidade ampliada, essa intersecção com a estrutura do on e do off recebe o nome de hibridismo.
O hibridismo é, portanto, aquilo que nós temos como perda de uma situação entre saber o que é on e o que é off, quando nós estamos efetivamente conosco e quando nós já não estamos mais conosco. Então, a partir desse momento, a partir dessa posição da nossa fala, eu só quero me reportar a uma única coisa. Sem tecnologia, nós também existimos. E existimos da mesma forma que existimos por 300.000 anos. Nós estamos com uma fase de tecnologia que é de 10 anos. Nos últimos 5 anos, nós passamos a não ser mais aquilo que nós fomos ao longo de nossas fases de criança, de adolescente, de adulto, para nós que somos um pouco mais na fase dos 50, porque nós tivemos brincadeiras de salva-pega, brincadeiras de pega-pega, brincadeiras de bola, era sair do campo de futebol, por fato, a interação era diferente, era metódica, era feliz. Hoje a felicidade está na tecnologia, mas ela não tem esse tipo de sensação e emoção para chegar onde nós estamos. Então, a primeira provocação que eu faço, e eu vim aqui para isso, é saber quem é você sem o seu celular? Quem é você sem o seu computador? Quem é você sentado num banco, longe do seu celular, observando um pássaro, observando uma árvore, observando um cachorro, observando a natureza, a lua, o sol, o vento? Quem é você? Será que nós não estamos nos esquecendo um pouco dessa situação? Essa é a primeira provocação. A segunda parte dessa estrutura de transmissão, ela vem já com conceitos técnicos, que são os conceitos de realidade aumentada, realidade misturada. Ela vem com a estrutura da internet 5G, internet das coisas, e já vou avisar antecipadamente que em 2030 nós já temos a internet 6G, 1 terabytes por segundo. É como se nós estivéssemos sem delay, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Tem uma outra situação ainda que é importante que se alerte. Há uma experiência americana com raio laser, que ele consegue manter a estrutura da velocidade da luz em qualquer estrutura de material que esteja passando. Porque a luz, conforme todo mundo sabe, ela tem obstáculos nas questões materiais. Com o raio laser novo que está sendo construído e constituído, essas linhas de transmissão são absolutamente a 300.000 quilômetros por segundo. Isso significa que demoraríamos 8 minutos e 14 segundos para chegar do Sol até a Terra com qualquer tipo de comunicação. É algo fantástico. Tem uma outra situação que eu gostaria de colocar para vocês, que é exatamente a estrutura da mecânica quântica, em que você consegue fazer o transporte de elementos físicos de um lado para o outro, a qualquer distância e no mesmo tempo. A China já conseguiu fazer isso com transmissões. Isso nos dá a possibilidade, inclusive, de nos reportarmos, nos ampliarmos para a distância, nos projetando para outros mundos nas pessoas que somos. É um mundo virtual dentro do mundo virtual. É construir um novo mundo à distância. Esses são os aspectos de tecnologia que nós temos. Eu estou colocando só algumas pontas, tá? Existe uma infinidade de outras aí que, se for levar em consideração, todos os dias, a cada momento, você passa a ter essa situação de uma forma muito... Somos retrógrados todos os dias, nós não conseguimos acompanhar. Esse é o ponto principal. Então, vou pedir licença para continuar a estrutura da exposição. Talvez demore um pouquinho mais que o habitual, mas eu gostaria de fazer algumas outras provocações nesse sentido, que eu acho que são fundamentais. O que nós devemos começar a pensar? O que é essa tecnologia que nos coloca na situação de híbridos e híbrido para essa situação
essa relação entre o on e o off, essa mistura, essa interpenetração crescente entre essas duas situações, e o mundo que nós vivemos, o mundo social, o mundo político, o mundo religioso, o mundo do dia a dia que nós temos. A definição de hibridismo, ela vem acompanhada entre circunstâncias que são evidenciadas pelo paradoxo, pela Odisseia e pelo próprio hibridismo. O que é verdade? O que deixa de ser verdade? O que é uma declaração aparente, verdadeira e que se torna absolutamente inócua e absurda diante dos fatos de um dia para o outro, com tecnologia, com ciência? Sabe, esse conceito que é o conceito que nos leva a pensar o que é certo, o que é errado, que nos leva a pensar o que é efetivamente a composição da raça humana, de seus conceitos, das suas tábuas de valores, são tão frágeis que nós estamos apenas sob um aspecto de relevância política dentro de um sistema que era um sistema mais de centro-esquerda, onde o assistencialismo era algo fantástico, porque colocava o processo de inclusão das pessoas mais carentes na sociedade, e fizemos uma transposição dessa situação para um campo mais liberal, em que o Estado é um Estado mínimo e a importância econômica para essa situação. Aí veio uma pandemia, que não é nenhuma estrutura, que é uma estrutura que envolve o que nós temos de conceito de tecnologia, mas é uma evolução virótica, e nos faz ter um Estado regredindo para a questão assistencialista e o liberalismo fazendo projetos que são projetos para poder aumentar a capacidade de fazer a divisão e a distribuição de renda. Então, são paradoxos. Dentro desses paradoxos, nós temos a estrutura que é a estrutura da nossa própria aventura na Terra. Como eu disse agora há pouco, nós temos aí dentro do mundo que nós estamos vivendo e nos compreendendo como seres humanos, 300 mil anos, dentre os quais, nos últimos 50 anos, nós passamos a ter praticamente uma interação um pouco mais acentuada em função das grandes guerras. E, posteriormente a essa situação, nós passamos a ter as composições que são composições que envolve a tecnologia, que faz com que o mundo seja praticamente um só. Há uma interação permanente e constante entre todas as situações. Isso nos leva exatamente àquele conceito, que é o conceito do hibridismo, que vai fazer com que haja uma interpretação crescente entre essas duas esferas do on e do off, a ponto de nós não termos mais condição de saber o que é uma e o que é outra, ou seja, o nosso mundo passou a ser um mundo absolutamente virtual. Tá? Eu entendo que ela é necessária, mas preocupante. Dentro do hibridismo, nós temos aí tecnologias que são tecnologias hoje já de ponta e já estão inseridas no nosso dia a dia, que é o da realidade aumentada e da realidade misturada, com vários tipos de interferência nas nossas atividades diuturnas, do dia a dia e futuro, que é absolutamente impossível não tê-las mais. Elas já fazem parte, e é assim que a tecnologia faz, ela incorpora essa estrutura e faz com que a gente praticamente fique dependendo dela cada vez mais profundamente. Na realidade aumentada, nós conseguimos fazer ainda com que a expressão saia de nós para o mundo virtual. Ou seja, a produção vem de dentro para fora. Na realidade misturada, nós passamos a interagir como se ela fizesse parte do nosso presente, parte da nossa estrutura, uma composição em que há fusão das duas estruturas. A primeira, ela é de muita utilidade para as questões que são questões da indústria 4.0, da advocacia 4.0, que ela permite uma série de tecnologias que nos coloca praticamente dentro do conhecimento. A segunda, a misturada, ela nos transforma na própria fantasia, nos transforma na própria ilusão da estrutura de vida, porque você pode camuflar essa vida, você pode modificar essa estrutura artificialmente. Tem um programa americano de voz que consegue, em 5 segundos,
pegar a tonalidade, aprender o seu tom de fala, inclusive as suas situações de sotaque, e replicar essa situação como se fosse você. Há programas que conseguem fazer isso com imagens. Então, é muito simples colocar a sua imagem, a sua voz, dentro de conceitos, dentro de estruturas, em que você seria praticamente colocado como o verdadeiro, o falso seria você. A sua transmissão verdadeira, e você deveria fazer de tudo para poder evitá-la. Essa talvez seja a grande estrutura que nós temos que enfrentar com a tecnologia da realidade misturada. O hibridismo, ele já nos impõe essa situação, que já não é mais possível distinguir o on do off, já não há mais como percebermos a distinção. É o fim da vida on-off, é a vida absolutamente misturada. E o que isso nos leva? O que isso nos conduz? Nos conduz àquele primeiro ponto que eu me referi, que é o ponto em que, se nós perdermos essa estrutura do dia para a noite, e é possível, é evidente, pode acontecer a qualquer momento, nós teríamos que nos refazer, nos recompor, descobrir quem somos, descobrir como somos e por que somos. Eu vou dar alguns exemplos. Internet das coisas. Você vai chegar na sua casa com o seu celular e vai fazer com que toda a estrutura da sua casa funcione. Inteligência artificial. Internet das coisas, 5G. A partir do próximo ano, nós temos praticamente a implementação disso no Brasil. E daí? Vamos imaginar que você instale na sua residência toda essa estrutura e fique na relação de dependência interligada ao seu celular. E você perca a possibilidade de utilizar o seu celular, os comandos, até para entrar em casa. E se você perder a possibilidade de ter o controle dessas estruturas sobre sua casa? E veja bem, todo aparelho que você compra tem uma área de entrada, tem um ponto de acesso. Esse ponto de acesso pode ser fraudado, pode ser copiado. Olha a insegurança que você tem com relação à estrutura de tecnologia, por mais que você tente fazer com que ela tenha alguma resistência a esse tipo de ataque, que tenha proteção, você vai ter um mundo que é um mundo que praticamente sai das possibilidades do seu domínio. Você já não é o detentor, o senhor de todos os atos. Você está numa realidade misturada. E é isso que nós temos praticamente já vigiando. Nós já temos várias casas inteligentes, nós vamos ter vários aparelhos inteligentes, várias situações em que você sequer vai precisar interagir. Há um projeto de uma geladeira que ela acusa quais são os elementos que estão internos e automaticamente faz esse contato para serem repostos, sem que você saiba. Ele sempre vai estar ali e sempre vai vir a estrutura para a recomposição desse fato. Essa tecnologia ela é interessante sobre o aspecto de se buscar, inclusive, conhecimentos na área médica. Tá? Isso nos permite, a qualquer lugar e a qualquer distância, estar fazendo as interações que são interações de anamnese, interações cirúrgicas, no sentido de fazer com que essa tecnologia não seja útil. Olha a extensão. Olha a sequência de uma pequena falha, um erro e a propagação desse erro no decorrer dessas estruturas. Isso está acontecendo conosco, na estrutura do jurídico, na estrutura dos operadores do direito. Nós tivemos aí conflitos que são conflitos sociais, e esses conflitos sociais são naturais. Nós estamos aí praticamente com 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas que já morreram, que já não existem mais,
tem a mesma quantidade das pessoas que existem na Terra hoje. Todos os problemas que nós demoramos 300 mil anos com a evolução do ser humano, nós temos pela mesma quantidade de pessoas hoje dentro da estrutura do planeta Terra. Olha a dimensão disso. Para poder romper um pouco essa estrutura, que é uma estrutura de maior necessidade de prestação de serviço, em um estado que é um estado obsoleto, um estado que não tem praticamente a vocação de fazer com que essa tecnologia seja automaticamente incorporada, e nem teria, não haveria possibilidade para isso nunca. Foram criados alguns robôs que estão interagindo na estrutura do judiciário. Eu vou dar alguns exemplos. Supremo Tribunal Federal tem o Vitor. Tribunal de Minas tem o Radar. Tribunal do Rio Grande do Norte tem a Clara, o Girimum e o Poti. A Elis faz em Pernambuco. Alagoas tem o Hércules. Quando você peticiona para o Supremo Tribunal Federal, a leitura da sua petição, a distribuição desse efeito, os temas que são utilizados, o comparativo dos temas, não passa por nenhuma mão física. Não passa por nenhum ser humano. Você peticiona diretamente para o Vitor. Excelentíssimo senhor doutor ministro Vitor, atende o meu caso. É isso que está acontecendo. É com quem você está falando. Quando você vai para a estrutura, por exemplo, do Tribunal de Pernambuco, a Elis faz a triagem de todos os processos e consegue fazer isso dentro de uma estrutura que vai praticamente já substituindo 20 a 30 funcionários que trabalhariam durante 1 ano e meio, ela o faz praticamente em 15 dias. Presta atenção no que eu estou colocando. Substituição da mão de obra humana, substituição do ser humano pelo serviço, em troca de um benefício da celeridade, em troca da prestação de serviço robotizada. Quais são os vícios? Quais são os erros? Quais são as programações que foram feitas dentro dessa estrutura da Elis? Qual foi a educação da inteligência artificial que lhe foi emprestada para que ela dissesse o que é certo e o que é errado? Qual é a distribuição que se faz? Qual é o senso que se tem dentro dessa situação? Isso é um problema sério. E assim sucessivamente, dentro da estrutura, vou lá para o Radar em Minas, ele tem um entendimento a respeito da sua tese, se ela é do Superior Tribunal, se ela é do Supremo, se ela é do próprio TJ, ela consegue triar a tua estrutura daquela que você fez como petição e colocar em blocos, que são blocos do que serão a primeira, a segunda ou sexta sessão. Essa é a realidade. A outra situação que a gente deve começar a observar, e aqui eu já começo a entrar um pouco com a permissão de vocês na esfera um pouco social, e aí até respeitando os grupos que representam essas estruturas que estão nos ouvindo. O Brasil hoje, como há muito tempo, ele é movido pela estrutura dos agronegócios. Foi sustentado. Nós tínhamos uma população que era uma população rural, e essa população foi migrando automaticamente para as cidades, formando aglomerados, formando favelas. Nós fomos tendo a divisão de classes com relação à estrutura e nós não temos a possibilidade de fazer interação entre essas classes. E agora, nesse exato momento, a grande massa de trabalho que vinha dos campos, ela começa a desaparecer, porque, na realidade, a tecnologia introduz inclusive maquinário que praticamente não depende de ninguém. Há um programa que eu estou colocando no slide aí, que é o do Sensix. O Sensix faz uma vistoria através da estrutura aérea robotizada e ela consegue identificar todo tipo de praga e todo tipo de falha conforme a estrutura de luz que tem na plantação e chegar ao conceito do que é que deve ser feito, e isso não será feito por ser humano, será feito por máquinas autônomas. Esse case 2 aí que está colocado, o 6130, dentro da estrutura do slide,
ele é absolutamente sem operador, totalmente de inteligência artificial. E aí nós vamos dentro daquele critério, que é o critério do que é o capitalismo em si, quais são as vantagens e desvantagens, e a pergunta que eu faço dentro dessa estrutura, que é a provocação 2, é a seguinte: até que ponto que nós devemos nos integrar e entregar a tecnologia de forma absolutamente intensa, a ponto de sacrificar milhões e milhões de trabalhadores? O que é que será feito dessa massa? Como que nós vamos trabalhar com essa massa que está progressivamente ampliando? Nós estamos com 34 milhões de desempregados. Nós estamos hoje praticamente com quase 14% de desempregados da população. Em uma população ativa, nós temos apenas 40% ativos efetivos. Ou seja, 40% da população ativa ainda consegue sobreviver com uma estrutura ou de um trabalho formal ou de um trabalho informal. E os outros 50 milhões de pessoas que estão dentro dessa estrutura, que não têm tecnologia, que não têm formação, que não têm capacidade de se autodisciplinar com relação à estrutura dessa tecnologia e que não têm a inserção no mundo que exige tecnologia. O que nós estamos fazendo? Nós, eu estou dizendo nós todos, advogados, entidades, cidadãos, políticos. O que é que a sociedade está pensando a respeito dessa situação? Esse gráfico é um gráfico que mostra a estrutura da produção em comparação com a relação de emprego. Se vocês observarem, quanto maior a produção, menor a relação de emprego. Nós estamos batendo recordes dentro da estrutura com relação à produção, nós estamos sustentando o PIB brasileiro com relação a essa estrutura de produção agrícola única que sobressai. No entanto, nós estamos extinguindo postos de trabalho. Provocação. O que fazer com essa massa de desempregados decorrentes da evolução tecnológica e da ausência de formação profissional? A gente vai continuar fazendo o sistema de assistencialismo, cesta básica, renda fixa, uma ajuda de R$300 por mês, subsocial, incapacitando praticamente todos de ter a autoestima, a capacidade de constituir uma família, de constituir os direitos básicos constitucionais, de ter os benefícios de uma sociedade organizada? Até que ponto que nós vamos observar, com essa estrutura, com recursos escassos, com uma estrutura de um Estado que volta a ser novamente assistencialista, sem um projeto que seja um projeto de inclusão social? Sem um projeto que seja um projeto de trazer a essas pessoas aquilo que a gente mais prima: educação, formação profissional, capacitação, ciência, a interação entre universidades e sociedades, ecossistemas tecnológicos, ou seja, investimentos no ser humano. Isso é fundamental. Nós estamos esquecendo muito da questão: nós somos humanos. Nós não somos ciborgues. A nossa estrutura hibridista não nos permite esquecer da questão humanitária. É impossível. É algo teratológico. É fora do padrão nós darmos mais importância à estrutura tecnológica e de desenvolvimento econômico sem ter, pelo menos, garantida a condição mínima que nós temos para a estrutura do ser humano. São direitos humanos. É essa a regra básica que vai fluir com relação à estrutura dos direitos humanos. É a busca da melhor condição para esse ser. Qual é? Porque nós podemos voltar um pouco lá na estrutura do agronegócio, embora o PIB brasileiro esteja bem representado, esse capital, essa estrutura de riqueza, ela é muito centralizada.
São poucas pessoas que estão dominando a relação do agronegócio, desmatando, invadindo estruturas de natureza, invadindo estruturas de concentração de renda. Ou seja, há um paradoxo, há uma estrutura que nós precisamos resolver. E esse investimento no ser humano, ele tem gerado uma série de distúrbios que são distúrbios fundamentais. Eu vou pedir licença mais uma vez para dar uma pausa na transmissão, porque a partir desse momento a gente começa a entrar dentro de uma seara que é uma seara tecnicamente difícil de ser enquadrada, porque ela envolve questões políticas, ela envolve questões que são questões de organização, ela envolve questões que são questões econômicas, e dentro dessa parafernália que nós temos, ela envolve o conceito daquilo que quem é que faz e quem é que produz a legislação que vai nos permitir fazer com que essas mudanças apareçam. Primeira delas, a gente não pode esquecer que o sistema legislativo ele é construído e criado por pessoas que têm interesses econômicos. O Congresso Nacional Brasileiro ele é composto com quase 70% de estruturas econômicas, não são de representantes de classe. Isso afeta profundamente aquilo que nós temos de busca de algumas circunstâncias de alteração desse quadro, que é um quadro fático. O primeiro deles é exatamente o que fazer com esse número, com esse contingente de pessoas que estão fora da sociedade, que estão fora do mundo. E não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo mesmo, de fato. Está acontecendo em todos os lugares. Essa é uma crise que é uma crise mundial. A última vez que isso aconteceu, nós tivemos aí praticamente um impacto absurdo. Foram 2 guerras consecutivas, exatamente por função dessas circunstâncias, que são circunstâncias de contestação do Estado, porque o Estado já não consegue mais satisfazer essas necessidades. E isso veio também para o campo, que é o campo nosso, de operadores do direito. Nesse meio de caminho de um Estado que era um Estado de centro-esquerda, com a transformação para um Estado de centro-direita ou de extrema-direita, com o liberalismo econômico, várias alterações legislativas vieram à tona, inclusive numa palestra do Dr. Luiz Carlos aqui, isso ficou bastante evidente, e eu me reporto a ela aqui como complementação do que eu estou falando, porque, na realidade, com a pandemia e essa alteração do Estado, esse Estado liberal teve que retroagir e não tinha maquinário, nem inteligência, nem capacidade intelectual para administrar a estrutura que era uma estrutura assistencialista de esquerda. A equipe econômica não tinha essa vocação, são liberais de natureza. Então, como é que faz a administração de uma estrutura que é uma estrutura assistencialista com um pensamento liberal? É perdido. Estão perdidos. Eles estão enfocados em estruturas de dar, quando deveriam trazer, circular. E essa crítica política não é uma crítica de governo, ela só surge nesse momento e só faço, porque isso foi praticamente o resultado de uma eleição, e a gente sempre respeita esse tipo de eleição. Ela veio dentro de uma estrutura de uma pandemia, um vírus. Uma das menores estruturas moleculares que nós temos dentro da estrutura, por ser um vírus. Alterou profundamente a estrutura mundial e afetou, inclusive, toda a demanda de tecnologia que nós temos, porque, na realidade, os investimentos nessa tecnologia praticamente esvaem quando você faz o procedimento assistencialista. Você não tem capital para isso, recurso é escasso. Então, diante desse quadro, que é o quadro do fato, a pandemia nos atingiu enquanto operadores do direito, afetando, inclusive, o direito material e o direito processual do trabalho. Tá? Esse Estado assistencialista, esse Estado policialesco, esse aumento significativo de pobreza absoluta, a massa de desempregados, a retomada da política do toma lá da cá, e os distúrbios na estrutura verticalizada da entrega da prestação jurisdicional.
Nós aqui nos debatemos e já fizemos várias reuniões, inclusive com os juízes, para tentar unificar o procedimento entre a estrutura das varas. E o que nós tivemos de resposta? Presidente? Nós tivemos a resposta de que cada vara é o seu ser natural, absoluto, onipresente, onipotente, onisciente. Cada um faz da sua vara o seu conceito, a sua estrutura, as suas regras. Uns aceitam a estrutura de imposição do CPC, quando há expressas determinações dentro da estrutura da CLT, mas o CPC, para mim, nesse momento, ele é útil. Útil para mim. Não útil para a jurisdição, não útil para terceiros, não útil para a estrutura daquilo que me presta. É o poder pelo poder. O poder pelo poder já é o principal erro da estrutura que nós temos, que o poder é para terceiros. O poder nos é colocado à disposição para que a gente exerça a estrutura do nosso conhecimento em benefício de terceiros. Quando nós começamos a fazer o poder pelo poder, nós começamos a entrar na estrutura da onipresença, da onipotência, do absolutismo, do estrelismo. Muito juiz popstar. Subiu, está parecendo o Padre Robson e adjacentes dentro da estrutura, lives para tudo quanto é lado, é estrutura, é a solução, é misto aqui, é atendimento emergencial, telepresencial, espiritual. É isso que está acontecendo com o judiciário. Conversando com um dos titulares da vara aqui, ele me disse o seguinte: para mim está muito bom o CPC, porque eu vou mandar apresentar a defesa, eu vou dar prazo para réplica, para contestação, réplica, eu vou fazer a decisão de saneamento e vou julgar. Eu não fiz nada. E se tiver acordo, as partes se comuniquem, vão lá para o Sejus que fazem acordo. Aí eu vou em outro e digo: doutor, a empresa está mentindo, porque ela tem condições tecnológicas, são empreendedores de educação. Se a educação não tiver um computador à disposição, a gente pode fechar a escola, porque ela está fora do mundo, ela está lá em 1912. Não, mas é porque o dono da escola é um senhor de idade e só ele faz as coisas. Mentira. Falta de presença de espírito, falta de colaboração. E aí eu entro com mandato de segurança, eu entro com uma correição parcial e o tribunal vem e diz: não, está certo, está tudo tranquilo. Até pouco tempo atrás eu estava lá questionando a ordem e quando a gente diz isso, dizem que só não estão fazendo porque a ordem entrou com mandato de segurança. Então, essa questão que é a questão que envolve a justiça do trabalho e a sua organização, essa instabilidade que foi apresentada, ela nos dá uma condição de personificação muito acentuada. Tá? É um endeusamento da estrutura daquilo que tem o poder, como eu disse, o poder pelo poder. A gente precisa agir. Essa é a terceira provocação. Terceira provocação é nós criarmos circunstâncias que sejam circunstâncias que contraponham essa relação. Como assim? Se o fato é que o judiciário está focando toda a estrutura para o Sejusc, dizendo que a responsabilidade para que esses acordos sejam feitos por nós que devemos ter essa cultura, que é a cultura de solucionar os fatos, nós não precisamos do judiciário. Tanto que não precisamos do judiciário, e isso eu estou colocando entre aspas, por favor, tá? Não é o meu pensamento, eu estou vendo aqui que vai chegar na estrutura dessa conclusão, que algumas startups estão aparecendo, seu processo, sua conciliação, compra os seus créditos, né? Tem uma infinidade. Nos slides depois aí que eu vou disponibilizar, tem uma série de estruturas que vão nos levar a esse fato. Eu vou mostrar a vocês que hoje, se eu quiser vender o meu processo que está lá em Fernandópolis, eu posso vendê-lo. Tá? Se eu quiser comprá-lo, também posso fazê-lo. Porque eu jogo dentro dessa estrutura da startup e a startup faz toda a estrutura de processo de negociação e me apresenta o resultado final. Tá aí, seu processo. Tá? Mas isso a gente vai ter que enfrentar de outra forma. Não é para esse tema
isso é para uma circunstância de discussão posterior. O que me preocupa é a personificação. O que me preocupa é a capacidade de nós enfrentarmos essa estrutura que é descentralizada, arcaica, focada em estrutura física do tribunal, focada em palácios, focadas em estruturas que são estruturas pouco funcionais para esse momento. Eu vou dar um exemplo. A maior parte dos gestores, que são gestores dessas novas tecnologias, tem perto de 70 anos. E o que isso significa? Eu, com 50, tenho uma dificuldade enorme de mexer com tecnologia. Eu sou um analfabeto funcional em termos de tecnologia. Eu não consigo administrá-la de forma adequada. A minha filha, com 17, 18 anos, faz isso com a mãozinha. Os meninos de 4, 5, automaticamente. Há uma inversão com relação à tecnologia para a idade. E esses senhores que fazem administração não conseguem entender isso que nós estamos falando. A forma de atingir, de abranger. E aí essa incapacidade tecnológica está afetando a estrutura, que é a estrutura verticalizada do judiciário. Criando essa estrutura que é nefasta, em que cada vara é um poder judiciário diferente. Esse é um ponto para a gente pensar. E a tecnologia? A tecnologia tem que ser usada não para satisfazer os pontos de progressão funcional. A tecnologia tem que ser usada para poder satisfazer a estrutura da população, que são os fins do Estado juiz, que são os fins daquilo que eles vieram e recebem muito bem para fazer. A tecnologia tem que ir até o João, até o José, até a Maria, e dar a Maria a possibilidade de dizer o que ela quer. É a jurisdição, dizer o direito. Como que ela vai fazer isso? Levá-la itinerantemente? Ela vai estabelecer pontos de contatos comunitários? Ela vai estabelecer pontos de contatos nas sedes dos juízes? Ela vai trilhar a estrutura mista com relação a atendimentos? Ela vai colocar lá cabines como se fosse uma estrutura telefônica, em que eu vou sentar com uma câmera na frente, o juiz vai perguntar para mim exatamente o que ele quer perguntar, e a gente do outro lado lá no escritório diz, não é isso, não, mas ele já perguntou e não vai nem nos ouvir. Essa é a regra. Então, a advocacia, ela precisa estar preparada para esse momento de fazer a interceptação de como essa prestação de serviço vai ser feita. Essa é a provocação. Usar essa questão do hibridismo, do on, do off, da tecnologia, que nós já estamos familiarizados, ela já está integrando essa estrutura nossa, para dar essa resposta que é o jurisdicionado. Alguns elementos, algumas pessoas, talvez um pouco menos avisadas, estão batendo palma para a estrutura da pandemia, porque esse mecanismo de facilitação aqui no sentido de comunicação, ele é muito interessante. Nos permite atingir o mundo sentado na minha casa de short, camiseta, descalço. No fundo aqui, um fundo adaptado com 4. Se eu quiser modificar o fundo, eu faço. Eu posso colocar na Sorbonne, na China, em qualquer lugar eu posso estar. E aí, eles entendem que essa estrutura, que é a estrutura da pandemia, permitiu que a abrangência da comunicação fosse maior. Para quem, cara pálida? Para mim? Para você? E para os 30 milhões que não têm internet? E para os 30 milhões que não têm o que comer, que não têm um celular na mão? E para aquelas pessoas que não estão habituadas a mexer com tecnologia, que não foram instruídas para isso, tem, às vezes, a primeira série, a segunda série do ensino fundamental básico, mal sabem ler, são analfabetos funcionais. E para aquelas pessoas que são pessoas que estão acima da faixa dos 40 anos e que nunca tiveram tecnologia, como é que vão aprender? Qual é a forma de interação que nós devemos ter? Então, eu discordo um pouco dessa situação no sentido de que a tecnologia veio para agregar.
Ela veio para agregar alguns, diferenciar outros. Quantos outros é o problema? Qual é a massa que está nesses outros? Durante esse processo, que foi o processo de integração, na saída do governo Dilma para a entrada da estrutura do Temer e progressivamente, que foi essa alteração do sistema de governo, nós tivemos algumas legislações. E eu me recordo que, com discussões feitas com o Luiz Carlos, lá na sede da Vara do Trabalho, eu dizia para ele que eu estava muito preocupado e o Luiz dizia que, na realidade, eram só 6 artigos, que não ia mudar absolutamente nada. Veio a Lei 13.467 e alterou tudo. Extirpou a relação sindical, tirou o fôlego da relação sindical combatente, tirou a estrutura, que é a estrutura do negociado, limitou essas posições todas, conjunto de fatos. Uma CLT inteira. Nos colocou numa situação que é uma situação absolutamente de zona de confronto entre a legalidade e a ilegalidade, a constitucionalidade e a inconstitucionalidade. Vamos para a discussão no Supremo Tribunal Federal, num Estado ativista, e a interpretação é feita conforme a vontade, não é conforme a Constituição. A interpretação é feita conforme o entendimento pessoal, particular, o endeusamento, a onipresença, a onipotência. Nós continuamos com os mesmos vícios. E aí, se você for fazer um comparativo entre as estruturas que nós temos lá dos direitos fundamentais da Constituição com a Lei 13.467, não precisa ir muito longe. Ela, como princípio, está absolutamente distante. Mas, como Estado, ela está absolutamente dentro, porque ela vem dentro da linha que é a linha do liberalismo. Então, nós vamos ter que alterar a estrutura constitucional, uma emenda constitucional mais à direita, para poder fazer a adequação. Mas, por enquanto, há absolutamente antagonismo. Posteriormente, veio a emenda constitucional 103 de 2019, que foi da Previdência. Outro choque, outra estrutura. Aí, já pensando na estrutura da massa, que é a massa de aposentados, nós geramos uma crise, que é a crise do Estado em termos de capacidade econômica. Eu tenho um contingente de pessoas acentuado que contribuiu, mas não tem dinheiro para fazer o pagamento, ou eles são desviados. Mistura trabalhista com a previdenciária, nós temos uma crise social. Na pandemia, particularmente, nós tivemos aqui um conflito entre a estrutura federativa do país. Quem é que manda? Município, Estado ou a nação? Eu vi de tudo e não vi nada. Eu vi cada um da mesma forma que o judiciário, o seu palácio, a sua estrutura, a sua formação, a sua onipresença, e nós aqui recebendo praticamente a cada dia uma circunstância diferente de ordens e desordens dentro desse fato. Virou um pandemônio, não é uma pandemia. Provocação. O que adianta tanta tecnologia? O que adianta tanta estrutura de desenvolvimento? O que adianta tanto estrutura de hibridismo, de incorporação dessa tecnologia, se os fins para os quais elas têm sido utilizadas não são aqueles que são os mais elementares? Quais são? O ser humano. É a humanidade que está em primeiro lugar. São todos iguais. Todos deveriam ser iguais. No meio dessa parafernália, apareceu uma outra estrutura, que é uma estrutura que nós devemos pensar, e eu rogo aqui a presidência para que pense numa palestra bastante efetiva com relação ao tema, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu devo ter cometido aqui mais ou menos uns 20 ilícitos nessa minha palestra. Eu vou ser responsabilizado ou não, dependendo da vontade de terceiros. Você pode perceber que mesmo colocando as figuras, eu não coloquei os respectivos créditos dentro de cada uma dessas estruturas.
A Lei Geral de Proteção de Dados nos dá outra situação. Para implementá-la, eu preciso de estrutura multidisciplinar. Mesma coisa que a compliance. Multidisciplinar significa trazer junto com um advogado, um contabilista, um economista, um contador, trazer um expert em marketing. Trabalho conjunto, co-works. Os nossos estatutos vedam terminantemente esse tipo de situação de conciliação entre a questão da relação de operação do direito com terceiros. E o mundo está nos levando à estrutura de ecossistemas, que são ecossistemas que derivam dessa interação entre várias estruturas. Nós deixamos de ser praticamente os expertos de todos os fatos, nós passamos a ser os especialistas de um dos fatos dentro do ecossistema. O advogado passou a ser um dentre tantos outros de tecnologia, porque é humanamente impossível um advogado aderir aos conceitos que são conceitos tecnológicos na extensão que eles têm, inclusive de programação. Como é que a gente vai resolver essa questão dentro da ordem? Como que a gente vai resolver essa questão dentro da estrutura que é a formação daquilo que nós temos dentro da estrutura de nossa organização? Uma coisa para se pensar, uma coisa para se introduzir dentro da discussão com uma palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho fundamental. Ainda seguindo, nós tivemos aqui uma palestra maravilhosa sobre compliance, talvez uma das melhores que nós tivemos aqui, e ela nos dá exatamente essa mesma linha, a linha de coordenação, a linha de um novo mundo, uma nova relação, que não uma relação única de um conceito, mas de uma mistura de vários conceitos. Eu acho que talvez o compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, no mesmo dia, enfocando as características delas, enfocando as suas dificuldades, nos leve a uma compreensão um pouco melhor do que eu estou falando nesse momento, que vamos estar com especialistas na área, que vão nos dar essa possibilidade, que é a possibilidade de gerar alguma coisa útil para que a gente possa estar introduzindo no mundo. Enfim, hoje nós temos uma associação, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, dentro desse mundo de realidade ampliada, realidade aumentada, e essa situação nos leva a também discutir a respeito de como nós vamos fazer a estrutura de marketing da advocacia, porque a marketing da advocacia é um ponto sempre importante para se pensar. Quando você faz uma estrutura de uma startup como essa, e quando você introduz a questão, que é a questão que envolve a Lawtech e a Legaltech, você praticamente irradia isso dentro do sistema numa propaganda maciça. Você desnivela a estrutura daquilo que são operadores do direito dentro da atividade tradicional com uma atividade um pouco mais eletrônica. Precisa ser repensado. Eu vou deixar com vocês aí nos slides a estrutura de uma série de situações que envolvem esse mundo que é o mundo dessas startups. E retomando a transmissão, apenas para finalizar, eu vou pedir licença mais uma vez, eu sei que eu já tomei tempo de vocês demais, mas eu preciso concluir essa situação que eu acho importante. Para onde vamos? A conduta nossa de cada dia é a que vai nos produzir, vai nos dar o sustento daquilo que nós vamos construir. Dentro dessa conduta, nós temos as diferenças sociais, nós temos as questões de igualdade, nós temos os conflitos capital-trabalho, nós temos as novas interações, que são interações que envolvem a relação de emprego, que não vai ter mais relação de emprego, vai ter apenas relação de capital, com toda certeza, porque cada estrutura vai ser praticamente um ponto, que é um ponto de
de radiação de capital. Você pode perceber que pelo PIX, que está sendo introduzido pelo Banco Central, a capacidade de interação pessoa a pessoa passa a ser absurda. E você faz processos de negócio sem passar por intermediários. Você passa a ser praticamente um agente financeiro dentro dessa situação. Dentro de um sistema que é um sistema em que você tem o iPhone e o iPhone. A frase, apesar de diferentes, somos todos iguais, somos todos livres, ela tem uma restrição. Até que ponto somos iguais? A questão que envolve o Estado, que envolve o ativismo, é outra situação a ser pensada, é outra provocação, nós já falamos agora há pouco. E para finalizar, uma injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar, Martin Pinker. Essa talvez seja a expressão que vai finalizar para vocês o que eu vim e me propus a fazer, que é a provocação. Provocação de tecnologia deve ser direcionada a um fim comum. A sociedade precisa repensar a estrutura de como agregar 60 milhões de pessoas que estão na informalidade passando fome. A sociedade precisa dar cultura e capacidade para essa situação. Nós precisamos ser os agentes capazes de modificar essa questão. Precisamos achar alguma forma de fazê-lo, porque nós vamos passar por isso com a angústia de nunca termos conseguido resolvê-la. Eu acho que pelo menos a gente deve tentar. Essa é a mensagem que eu vim passar para vocês. Essa é a mensagem que eu gostaria que ficasse guardada no coração de cada um, no sentido de que nós somos capazes, que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, e enquanto operadores do direito, nós não devemos estar focados simplesmente naquilo que nós trabalhamos no dia a dia, no ganho daquilo que nós prestamos como serviço. Nós somos agentes sociais capazes de modificar esse quadro, capazes de fazer com que haja uma transformação. E eu sinto e vou dizer, 60 milhões de pessoas no estado de indigência, com organização de tráfico, com organização de milícias, com organização de poderes que levam a ter uma razão, com a estrutura focada para o sistema religioso, nós vamos voltar à barbárie. Nós vamos voltar ao estado que nós tínhamos na Idade Média. A lei, a ordem, não conseguirá fazer com que haja uma certa situação de controle social. Esse controle vai até certo ponto, depois de um certo ponto, ele explode. Naquele vídeo que eu mostrei para vocês no início, que era o vídeo que retirava a energia do mundo, a manifestação, ela vem como protesto em primeiro momento. Não é mais que aquilo. Ela vem como praticamente uma guerra entre pessoas no sentido da sobrevida. São 7 bilhões de pessoas. Eu não sei onde isso vai parar. Gostaria de fazer alguma coisa, gostaria de ajudar. Já tentei por diversas vezes, inclusive em campos políticos, já participei de atividade política, já participei de atividade sindical, já participei de atividade associativa. E eu vim aqui colocar essa angústia para que a gente faça essas provocações. Muito obrigado por ter me ouvido. Bom, nós que agradecemos essa brilhante explanação, essa palestra impressionante, Dr. Cássio, parabéns, parabéns mesmo, foi muito proveitosa. E como de costume, a gente vai começar o debate, né, do nosso grupo de estudo, abrir a palavra a todos. Vamos começar com o nosso presidente, Dr. Marcelo Henrique, e depois passar para os coordenadores das comissões que estão participando, a doutora Isabela e o Dr. Francisco Eudes. Dr. Marcelo Henrique, por favor. Minhas palavras são de agradecimento ao professor Cássio Tenani pelas reflexões em razão das suas provocações. Eu sempre tenho ouvido os ensinamentos do professor Cássio porque ele faz a gente repensar muitas coisas, né? E às vezes nós, no cotidiano, esquecemos de enxergar o nosso futuro. Por isso, professor Cássio, muito obrigado. Obrigado pelos seus ensinamentos.
E eu quero dividir. Eu tenho algumas perguntas, mas eu quero dividir primeiro com meus amigos advogados, doutora Isabela, doutor Eudes, para também participar conosco nesse debate. Doutora Isabela, por favor. Primeiramente, uma boa noite, doutor Marcelo Henrique, doutor Cássio, doutor Davi. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite e a oportunidade da nossa comissão da Jovem Advocacia, agora, de poder participar desse grupo de estudos com um tema tão relevante e reflexivo. Gostaria de parabenizar o nosso expositor, doutor Cássio. Eu conhecia ele apenas de algumas audiências trabalhistas, de tentativas de conciliação, né, já que eu não faço área trabalhista, e não imaginava o tamanho da sua sabedoria e o seu potencial de nos convidar à reflexão em temas tão filosóficos. Gostaria de deixar uma pergunta, não sei se bem uma pergunta. Hoje em dia, uma das minhas preocupações com a jovem advocacia, e o Dr. Marcelo sabe disso, é que a questão da tecnologia, do marketing jurídico, da pressão da tecnologia, existe uma filosofia de que para que você consiga captar clientes, você precisa parecer ser e não ser. Então, se está lá na sua rede social que você é especialista numa determinada área, se você tem competência para falar, competência entre aspas, de um determinado assunto, isso é o que importa, né? Isso é o que vai fazer com que você conquiste seus clientes. Isso me preocupa muito, né? A jovem advocacia, ela vem depositando toda a confiança na tecnologia. E eu acho que isso, para o desenvolvimento da nossa profissão, esse parecer ser e não ser, é um tanto preocupante. Então, gostaria de compartilhar aí dessa minha preocupação. No mais, agradeço e uma boa noite a todos. É mais ou menos aquilo que eu já havia colocado entre o que somos, por que viemos e o que fazemos. Essa situação inicial de introduzir no mundo que é o mundo comercial, que é o mundo do direito, ele vinha até certo ponto uma estabilidade bastante acentuada. Nós tínhamos os advogados, que eram os advogados mais dinossauros, que estavam dentro da estrutura já há bastante tempo. E aí você agregava a estrutura do estagiário, o estagiário crescia contigo e automaticamente ele criava a sua banca e da sua banca ele se transformava no grande advogado. Muito melhor que aquele que o fez, porque na realidade ele vem com outras estruturas de formação mais recentes. Nós temos uma dificuldade de fazer esse marketing, porque esse marketing tem uma vedação expressa dentro da estrutura do estatuto, e ele nos leva a uma restrição, e essa restrição tem sido superada por uma série de outras situações, que são situações de divulgação por palestras, por vídeos, por conferências, por uma série de fatos em que praticamente a divulgação e a propagação têm sido feitos por subterfúgios, têm sido feitos com o estereótipo de professor. O professor Cássio vai fazer uma palestra, o doutor, que é o juiz, professor João, vai fazer uma palestra. E ele faz essa estrutura dessa propaganda individualizada. E ao jovem advogado, que ainda não tem essa formação, ele fica com uma única solução. Ir lá comprar um campo do Google profissional, no sentido de que todo telefone que for direcionado para o Ministério do Trabalho vai ser conduzido para ele. Isso é uma das estruturas que o Google hoje permite. Ele fica na possibilidade de estar participando de uma série de palestras, no sentido de estar interagindo com terceiros, para que esses terceiros possam estar colocando ele dentro de alguma situação de ajuda, ou seja, na dependência de buscar ajuda de terceiros, quando a gente poderia estar fazendo algo um pouco mais social. A minha cabeça voca sempre pela estrutura do social.
Olha, se a gente tivesse a possibilidade de montar um grupo para prestar serviços de esclarecimento junto à comunidade, para prestar serviços junto às escolas, para prestar serviços junto às indústrias, colocando esse pessoal, que é um pessoal jovem, para ter a capacidade de se produzir, de se construir, de se fazer, sem precisar de celular, sem a tecnologia. Tá? Então, é algo para pensar. Quando eu comecei a palestra, eu disse que a gente estaria começando a discussão a respeito de inúmeras quantidades de situações. O leque disso, da tecnologia, ele abre para todos os campos, inclusive para se pensar como introduzir o jovem advogado dentro desse meio, que é um meio, eu diria, maroto. Eu sinto hoje dificuldade. Eu tenho alguns amigos jovens que estão hoje com terapia todos os dias, porque se sentem inúteis, que não conseguem chegar e não ter nenhum cliente dentro dessa situação. Então, vamos pensar, talvez montar uma estrutura de discussão específica com relação a isso. Fica a sugestão aí para os líderes. Passar agora para o coordenador da Comissão de Direitos Humanos, Dr. Francisco Eudes. Boa noite, Dr. Davi Quintiliano. Boa noite a todos os presentes. Cumprimentar o presidente, Dr. Marcelo Henrique, pela participação conosco. Cumprimentar o expositor, Dr. Cássio Tenani, com esta sabedoria esplendorosa aí, que a gente já sabia do conteúdo dele, mas confesso que, Dr. Cássio, o senhor trouxe, assim, além da reflexão profunda que devemos fazer, uma maior preocupação diante de tudo isto que o senhor nos faz ver. Obviamente que a gente tem acompanhado e percebido um pouco, mais um pouco, né? É preocupantíssimo, né, esse estado, e assim como o Dr. Marcelo nos conhece um pouco, uma longa jornada que a gente vem aí, de caminhada, de várias coisas, e sabe qual que é mais ou menos o nosso pensamento, não só por estar na Comissão de Direitos Humanos, mas por sermos humanos, né? E como que nós vamos atravessar tudo isso? É muito preocupante e desgastante na reflexão que a gente faz, porque outro dia eu ouvi de um professor, ele dizia assim, nós falando nesta linha que o Dr. Cássio está explanando para a gente, ele colocava assim, nós temos a obrigação de sermos multiplex, devemos fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. E fica esse questionamento, como tudo bem, os mais jovens, os adolescentes, até que eles talvez consigam, mas como que eu, com os meus 56 anos e outros a mais do que eu, vão conseguir chegar a esse ponto? Eu acho, assim, impossível, apesar de precisarmos continuar a caminhar. E, obviamente, nós fôssemos ficar falando, repetindo aqui dentro daquelas provocações que o senhor nos colocou, precisávamos de uns 2 dias para falar de tudo isso. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta para ver se consigo entender um pouco mais de como caminhar. Aonde ou como que devemos agir para impedir o aumento do descarte do ser humano? Porque na colocação que eu consigo compreender do futuro que a gente que nos espera, haverá um descarte de seres humanos, principalmente daquela massa que está fora das tecnologias. Era essa a minha contribuição que eu gostaria de dar a vocês. E obrigado pela participação e pelo convite, doutor Davi, para fazer parte deste grupo aí, juntamente com a doutora Isabela Fantasia. Olá, eu tenho grandes dificuldades em apresentar uma resposta, porque essa resposta eu estou buscando já há bastante tempo. Eu luto todos os dias, eu faço da atividade jurídica minha um campo profissional político, eu contesto
eu faço das minhas petições um livro em que eu aproveito dentro dessa estrutura das petições para poder trazer um pouco de cada uma dessas circunstâncias. Quem conhece as minhas petições sabe que elas têm praticamente de 20 a 50 páginas. E uso esse meio para tentar trazer. Raras vezes foram lidas. Raras. Nas atividades sociais que eu participei, inclusive no campo político, eu fui candidato a deputado federal pelo Partido Verde. Eu fui coordenador regional do Partido Verde em mais de 60 municípios, são 63 municípios. Eu sou um dos fundadores da estrutura do Partido dos Trabalhadores na década de 80. Eu fui um dos coordenadores do grupo que colocou Luísa Erundina dentro da Prefeitura de São Paulo. Luísa Erundina era uma amiga de Laro. Na época, Primo de Arruda Sampaio estava praticamente com candidatura e nós conduzimos a Luísa de uma forma bastante inteligente e interessante dentro das comissões na Rua Banhandava, no Sindicato dos Arquitetos em São Paulo. Então, a batalha passou do campo político, foi para o campo sindical, montei essa estrutura em 1990, o primeiro sindicato. Eu sou fundador do Sindicato de Professores Jales, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto, Catanduva. Fui diretor da estrutura da Federação dos Trabalhadores, da Federação dos Professores, pertencia à SDS, fui para a Força Sindical, fiz praticamente todas as estruturas e todos os caminhos, que são caminhos políticos, de caminhos de envolvimento da estrutura, que era a estrutura que eu entendia que seria necessária para poder alterar esse estado de coisas. O que eu tive de resposta? Muito pouco mesmo. Por quê? Porque a gangorra da história ela é muito injusta. Ela oscila entre a direita e a esquerda de uma forma muito extremada. Quando você constrói todo o leque social de fazer e trazer a estrutura para dentro daquilo que a gente fala de proteção de capa da sociedade, fazendo políticas que são políticas sociais, isso tem custo, isso retira de quem pode ganhar, isso distribui dinheiro para pobre, isso faz o dinheiro circular. Quando você faz o processo e joga esse processo para o lado direito da estrutura, você tem uma centralização dessas massas e aumenta o contingente, que é o contingente da estrutura daqueles que são descartados. Essa regra é uma regra que ela tem dois parâmetros, ou uma ruptura da estrutura política de uma forma muito acentuada, e isso envolve, inclusive, algumas circunstâncias de tomada de poder, como foi feito no Brasil, ou você tem uma estrutura que é uma estrutura revolucionária, que acontece em que você toma o poder à força, como está acontecendo em diversos lugares do mundo. Alguns reprimidos, outros não. Eu vou dar um exemplo. As atividades sociais que pouca gente conhecia nos Estados Unidos hoje estão vindo à tona de uma forma muito acentuada. Ninguém segura mais o que está acontecendo lá. Então, eu tenho uma esperança, que é a esperança em que um dia alguém consiga falar e traduzir alguma coisa que consiga agregar. Martin Luther King. Frase. A manifestação, a exposição, sem medo de dizer o que pensa. Sabe, não ter o medo de dizer o que pensa, não ter o medo de combater, não ter o medo de dizer para o juiz que ele está sendo parcial, não ter o medo de dizer que o seu vizinho não está representando aquilo que socialmente se esperava. Eu acho que é um exercício que a gente deve fazer todos os dias, pelo menos a nossa parte. Mas eu ainda não consigo ter uma resposta social de como chegar nessas pessoas. A direita teve. A direita teve uma resposta muito interessante. Depois eu faço aí uma possibilidade de um embate para a gente discutir numa outra oportunidade. Não sei se alguém já leu aqui Os Engenheiros do Caos, para ver como que a fake news surgiu dentro da estrutura e como que ela se produziu. Naquele sistema, que é o sistema dos engenheiros do caos, você martela muito dentro de uma linha que é uma linha muito simples. Você pode perceber que eu usei muita imagem hoje. Falei pouco. A imagem, ela faz com que haja uma referência de aprendizado um pouco melhor do que aquilo que você fala em redes sociais, em discursos, em estrutura toda.
A gente precisa criar um mecanismo de fazer com que uma determinada imagem adentre, penetre, flua, para que as pessoas possam se sentir responsáveis em serem melhores. A transformação começa no eu. Infelizmente, eu não consigo te dar a tua resposta. Obrigado, doutor Cássio, mas deu a resposta, sim. Bom, vou abrir a palavra aos demais. Antes agora não, faz um pouquinho de tempo que eu percebi aqui, então vou registrar a presença do meu coordenador da Comissão de Direito do Trabalho e hoje coordenador da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Paulo Bari aqui. Um grande abraço, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Então eu vou devolver a palavra ao presidente, que já adiantou que queria fazer alguns questionamentos. Mas eu quero, antes de dividir com os demais colegas, doutor Davi, fiquem à vontade. Depois, nas minhas considerações finais, eu faço algumas colocações, doutor Cássio. Então, fica aberta a palavra a quem quiser compartilhar, debater, aproveitar o tema. O pessoal já está cansado, Davi. Isso faz parte. A estrutura do pensamento, quando ele flui e nos permite fazer essa inflexão, ela nos coloca numa situação que é uma situação de defesa natural. Então, há uma retração dentro do fato, por isso a provocação. E como é uma provocação inicial, eu acho que a gente poderia pegar dessa e mudar até um pouco das estruturas e tentar trazer outros temas que façam essas provocações. A provocação traz muito, ela contribui um pouco para que a gente pense. Perfeitamente. Vamos lá, Marcelo. Bom, não temos colegas para fazer pergunta, então vou fazer algumas considerações. Você sabe que o doutor Cássio está tendo... Isso eu sofro muito na ordem, né? Neste cargo de presidente, eu sofro muito. Porque a gente trabalha muito e me parece que, às vezes... Eu acho que já avançamos bastante em termos de sucessão, em termos do nosso ambiente. Mas ainda acho que o resultado é muito pequeno. Aquilo que a doutora Isabela Fantasia estava dividindo é uma angústia, né? E eu quero lhe dar alguns dados. Por exemplo, nós realizamos três palestras sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uma parceria com a CIRP, nós temos a doutora Andressa Sanefonte, coordenadora da Comissão de Direito Digital e Compliance. Nós já tivemos lá na CIRP, nós tivemos no SENAC, nós tivemos na Rodobens, sobre esse tema. E nós temos a Defensoria Pública, um convênio com a OAB São Paulo, que hoje nós temos inscritos mais de 1.000 advogados, recebendo honorários que variam de 300 a 500, tem alguma situação específica com 1.500. E considerável parte desses colegas estão lá não para começar a aprender, mas estão lá há décadas, ou há muito tempo, fazendo disso a sua única fonte de renda profissional. Eu ouço do jovem advogado que quer fazer, mas ele não participa pela tecnologia com outros advogados, mas manda o currículo. Eu recebi agora, sexta-feira passada, dentre várias inúmeras curiosidades no exercício deste cargo, um telefonema de um juiz federal reclamando da advocacia, que liga lá perguntando o WhatsApp, o número, o e-mail do tribunal, o que fazer, o tanto de e-mails que se encaminham sem qualquer razão. Então, assim, são as mais inúmeras situações que às vezes você se sente tão sozinho, você querendo fazer, e às vezes não acontece, né? Eu aqui, vocês são testemunha, agora nós já estamos em razão do adiantar, entre amigos, mas nós constituímos inúmeras comissões e nem todas funcionam como a gente gostaria que funcionasse. Nem todos têm a coordenação que a gente gostaria que tivesse.
Nem todos têm o espírito da coletividade que a gente imaginava que aquele que ocupa esse cargo ou aceitou esse cargo desenvolvesse. Mas nós temos que fazer. Então, eu acho assim, ontem eu participei de uma reunião desta e outra subseção distante dizendo que está nos vendo aqui criando lá comissões. Então, às vezes você tem uma sementezinha que de repente te dá um ânimo, né, que parece que vai surgir ali algum fruto. Então, essa reflexão, essa sua provocação do que vai ser o futuro, qual que é a nossa relação, o capital vai nos substituir, a tecnologia, aquela sua primeira provocação, ela está sempre à frente. Mas a relação nossa, né, nós assumimos compromisso, assim, assumimos compromisso e não cumprimos. Mas desde um compromisso de simplesmente marcar um horário e não fazer, como outros grandes. O advogado, nós às vezes reclamamos que o juiz não responde um e-mail, mas eu mando um e-mail para o colega também não responde numa tentativa de um acordo. Eu ligo para tentar fazer um acordo, ele nem fala comigo. Então, assim, são as mais variadas, e às vezes você que mesmo num cargo, numa função, que pode ser dar novos rumos, você se sente sozinho. Você se sente sozinho. Então, assim, essa mistura que o doutor Castro apresentou, ela é real. Essa angústia de não conseguir evoluir muito, ela nos machuca. Porque eu estava conversando esse tempo atrás, eu liguei para a doutora Isabela, que me atendeu prontamente, nós estávamos conversando o que fazer com a jovem advocacia. Dos 6.000 advogados que nós temos mais de 2.000 com menos, entre 5 e 10 anos, aí não passa de 10 anos. O que fazer para esses colegas ter condições? Será que eles vão ficar só buscando na internet e não vão buscar, de repente, um vizinho que precisa de um advogado? Será que não vai ver um amigo que, de repente, precisa de um advogado? Ele precisa estar sempre na internet se mostrando que ele é o tal? Enfim, doutor Castro, então, assim, eu só estou colocando dentro dessas provocações que Vossa Excelência apresentou, a angústia de quem está ocupando ao seu lado, porque eu tenho tentado advogar, presidir essa subseção ao lado de todos aqueles como estão aqui hoje, né? Se colocando à disposição. Como fazer as pessoas acreditar que elas podem? Aí, esse é o problema. Porque, na realidade, a gente deseja que os outros façam por nós aquilo que nós não fazemos por nós mesmos. Talvez essa seja a grande situação. Eu não faço por produzir, eu quero que alguém faça por mim. Eu quero que alguém me dê uma oportunidade para que eu possa fazer alguma coisa quando eu posso fazer essa oportunidade chegar. Antes do doutor chegar, eu estava dizendo aqui no grupo A3 que, na realidade, eu abomino um pouco a questão de títulos e nunca vou buscar, porque, na realidade, o que vale são os conhecimentos. Os conhecimentos são os que ficam contigo. São com os conhecimentos que você consegue produzir alguma diferença dentro da estrutura e não com a titulação, não com a rotulação, não com a propaganda, não com o marketing, porque na hora que chegar na sua mão, você não vai fluir porque você não tem você como referência. Eu volto lá na primeira explanação com relação à estrutura do vídeo, e se nós perdermos a tecnologia da divulgação, eu vou com você. O meu vizinho, o João, o José, alguém que precisa, a dona Maria que está lá no bairro, que está precisando de uma assistência para a estrutura. Qual é a nossa função? Sabe, a gente precisa partir um pouco dessa questão humanitária. Eu acho que está faltando, e aí eu justifico um pouco essa questão. A nossa própria estrutura de formação da advocacia não nos dá mais a formação humanitária. Tirou de nós as estruturas mais elementares de formação, que é de respeito às pessoas. Ela está muito técnica. Então, a culpa não é sua. A culpa talvez seja nossa, no sentido de estar interagindo junto às instituições de ensino e trazer junto às instituições de ensino as novas tecnologias, mas voltarmos lá atrás e falarmos, prazer, esse é um ser humano, ele é gosto, ele tem dificuldades, ele gostaria de estar introduzindo no mundo as suas vontades. Então, da forma como está, João, nem José, nem Joaquim, nem o Francisco, nós não vamos conseguir mudar, porque nós não conseguimos colocar essa palavra mágica de união dentro da estrutura, que foi o que eles usaram de fake news.
Nós não estamos conseguindo, a falha é nossa sobre o aspecto de comunicação para fazer chegar essas pessoas. Olha os esforços que você faz. Olha a estrutura que você está desenvolvendo, que não tinha absolutamente nada dentro dessa seara. Essa comunicação, essa interação, e essa interação ela passa por um cansaço que nós estamos com 13 pessoas em campo. Quando no universo que nós temos desse tema, deveria ter 500, porque esses 500 se propagariam dentro de cada um dos temas de cada uma das buscas. Tá? Eu pensei 3 vezes antes de trazer essa questão aqui para falar, porque para alguns pode ser que eu esteja falando em inglês, porque eu estou trazendo bagagens que são bagagens pessoais. Não são bagagens da advocacia. São bagagens da vida, daquilo que foi feito. E aí eu concordo contigo. Eu fui presidente de sindicato, fui presidente de estruturas, eu já constituí associações e fui presidente durante muitos anos. Eu cheguei em um determinado momento de uma assembleia com professores e eles pediram para mim falar mais fácil porque eles não estavam entendendo. Universitários. Dá para você falar mais fácil? A gente não está entendendo. Isso para mim foi um choque. Naquele dia eu falei, eu estou fora da carta do parário. Eu não estou integrando mais essa estrutura, porque aquilo que eu tenho de mais impressionante, que eu mais gosto é a interação. Se eu não consigo fazer com que o interlocutor consiga entender o que eu estou falando, eu falhei de cima embaixo. Então eu vou dar uma sugestão. Será que nós não estamos pensando muito acima? E nós deveríamos pensar lá no beabá, começar do zero. Você é advogado. Você precisa disso. Aqui a interação é assim. Quando você atende o seu cliente, você não precisa pensar só em dinheiro, porque você está fazendo uma função social. Será que você não poderia ajudar um pouco mais se você fizer? Não, eu não vou pegar essa causa aí, porque essa causa vai ser difícil para mim, eu vou ganhar R$300, eu não quero. Eu quero uma causa, como iniciante, mas uma causa que seja uma causa de milhões. Eu vou dar uma série de causas de milhões, só que eu não vou receber nunca na vida, dentro da estrutura. Eu fiz o serviço porque eu precisava fazer o serviço em ações coletivas homéricas de R$50 milhões, e os caras não vão receber. Mas eu fiz. Eu fiz pela justiça de ter feito, pela estrutura, pela necessidade. Até hoje tenho. Estou com uma ação de 1990. Em execução, buscando bens até hoje. Não acha? São R$50 milhões. Mas as pessoas esperaram chegar no fim da instituição para poder dizer, eu quero os meus créditos. Quando os fatos aconteciam todos os dias e eu dizia para eles que estava acontecendo aquele fato, você sabe o que eles diziam? Ah, você é de esquerda, você quer fechar a empresa. Então, não fique angustiado. Talvez diminua a intensidade do seu pensamento, reproduza ele por um nível um pouco mais baixo, comece do zero. Apresente a Dona Maria para o advogado. Apresente a favela para o seu advogado. Apresente a classe social. Faça ele colocar o pé na favela para ele ver o que é a vida. Eu estou colocando isso para você porque eu sou filho de ferroviário com um salário, 5 filhos dentro da estrutura, todos formaram toda a estrutura em função de um salário mínimo. Todos produziram para essa situação, morava na conserva de ferroviária, eu era praticamente da estrutura de favela. Então, é possível produzir, é possível chegar, começando do baixo, do zero, subindo, crescendo, fazendo, modificando. Hoje eu tenho muitos amigos, mas eu posso te elencar que o meu número de inimigos é muito maior, exageradamente, que a minha lista de amigos. Porque eu nunca parei para falar algo diferente daquilo que eu não pensasse. Pode estar certo disso. Obrigado, professor. Bom, pessoal, acho que a gente poderia aqui ficar falando por mim, né, até meia-noite facilmente, inclusive, porque essa palestra gerou desde
das primeiras falas, já muitas reflexões na minha cabeça, pelo menos. Mas devido ao adiantar da hora, presidente, a não ser que alguém mais queira fazer uso da palavra, nós vamos fazer o encerramento aqui. Então, doutor Cássio, mais uma vez, parabéns. Eu já tive alguns feedbacks aqui, várias pessoas dizendo que ficaram impressionadas com a sua explanação, e eu sou uma delas. E se tiver uma oportunidade ainda esse ano, eu vou te convidar de novo para fazer outro grupo de estudo aqui, pode ter certeza disso, tá? Então, agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez o Dr. Francisco Eudes e a doutora Isabela Fantasia pelo apoio, pela participação, ao Luque pelo apoio, aos membros. E, presidente, por favor, faça o encerramento. Bom, eu quero agradecer aos advogados e advogadas que estão aqui conosco até esse horário. Já, pelo menos no relógio aqui, às 20h50, não sei se o meu Palmeiras já está em campo, mas daqui a pouco pode estar pela Libertadores da América, então podem já torcer para o Palmeiras, que estarão bem esta noite. E eu quero cumprimentar também o Dr. Paulo César Maria de Castilho, nosso ex-coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, hoje que nos orgulha conduzindo a Comissão de Cultura e Evento da nossa subseção. Quero cumprimentar o Dr. Francisco Eudes, meu amigo, conduzindo a nossa Comissão de Direitos Humanos, doutora Isabela Fantasia, da Jovem Advocacia, Dr. Davi Quintiliano, da nossa Comissão de Direito do Trabalho. E encerrar, e eu peço licença aos colegas, e encerrar agradecendo ao Dr. Cássio Tenani. Quando eu ouço ainda, não sei como você mesmo, e aqui nós estamos entre advogados um pouco mais de experiência, quando se escreve 20 ou 50, até 50 laudas de petição, eu acho que hoje em dia está difícil realmente de encontrar quem vai ler tudo, né? E eu estou falando isso por conta de que Vossa Excelência já fez essa referência. Mas isso significa o quanto ainda é belo a nossa profissão de ter pessoas e profissionais com a sua convicção do exercício da nossa profissão, não somente de defender um cliente ou o direito de um cliente, mas sim de uma transformação social. Por isso, eu fico aqui o meu agradecimento em nome da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, por toda a sua dedicação à nossa advocacia. E, por isso, em nome das comissões de Direitos Humanos, Direito da Jovem Advocacia e Direito do Trabalho, declaro encerrada esta atividade da nossa 22ª subseção. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe cada um de vocês.